Emmanuel Macron, neste áudio, quebra logo dois silêncios. Bonjour Monsieur Macron, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez enlever la guerre s'il vous plaît? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve. Et en fait, j'ai pas fini de vivre et j'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Bonjour Fatima, je voulais vous répondre, c'est Emmanuel Macron et je voulais en même temps répondre à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des vocaux sur Instagram. Alors je comprends très bien et j'entends votre inquiétude, mais je voulais être très clair, vous n'allez pas faire la guerre du tout. Et vous allez continuer de vivre, de peut-être passer votre brevet ou votre baccalauréat, d'apprendre, de sortir, de vivre librement, de construire votre avenir, et c'est tout ce que je vous souhaite dans notre beau pays. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires en Iran. Parce que l'Iran avait pris des décisions très dangereuses pour tout le monde. Elle développait des armes nucléaires, elle avait des armes... Mas vale aqui lembrar que o presidente francês decidiu responder aos seus cidadãos no Instagram, e essa voz parece ser de uma adolescente, de uma jovem, que, ansiosa, com medo do que está a acontecer, decidiu escrever, e vamos lá ver se vai responder. Claramente ele respondeu. Quebra o silêncio sobre de que lado a França está neste conflito, e também o silêncio sobre a ansiedade, o medo que as famílias vivem no contexto que estamos a viver, porque há ameaças de Terceira Guerra Mundial, há ameaças da França querer entrar, há ameaças, se a França entrar, o Irão poder responder da mesma proporção. E aqui, Emmanuel Macron, claro, não só demonstra que está do lado da América ao dizer que o Irão tomou uma decisão de ter armas nucleares, enriquecer armas nucleares, alimentando a teoria de que essa guerra está a acontecer por causa das armas nucleares, porque nós sabemos que existem várias outras teorias. Alguns dizem que a guerra está a acontecer porque a América está a usar a estratégia de ir enfraquecendo os parceiros chineses para, no fim do dia, enfraquecer a China. Também há quem diga que a América ou Israel começou essa guerra porque a ideia aqui é quebrar os BRICS, ou seja, continuar o sistema do monopólio do dólar, fazer com que não aconteça, não surja claramente a independência do BRIC face ao sistema SWIFT e face ao dólar. Também claramente outras teorias que dizem que a guerra aconteceu por causa da ditadura que existe no Irão e que a ideia era apenas remover o sistema e depois fazer com que o país continue a funcionar. Há várias teorias em volta do por que razão Israel, ou se não mesmo América, decidiu invadir o Irão, mas aqui o presidente francês traz a teoria de que apoia a ideia mais claramente colocada no pedestal de que a guerra só está a acontecer porque o Irão está a enriquecer urânio e que se esperasse mais uma semana, mais um mês, mais um ano, o Irão teria claramente armas nucleares. E pelo facto de, outra teoria também, de que o Irão é responsável pelo conjunto de milícias que atuam na África, na América e não só, é responsável pelo armamento de vários grupos como o Hezbollah, como os Houthis e não só como os grupos jihadistas na África, e acabar com o Irão uma forma também de ir matando essas pequenas milícias, né? Aqui o presidente francês vem com esse áudio dizer que acredita, confia, está com a América porque o Irão não pode ter armas nucleares. Esta é a teoria que defende. Ponto. Pois claro, né, tem essa questão aqui de é melhor falar, responder o meu povo, porque governar é comunicar. Comunicas bem ou comunicas mal, mas é comunicar. Não deixar as pessoas ansiosas, as pessoas com medo, as pessoas na incerteza e, acima de tudo, as pessoas na polaridade. Ponto. Agora, a França vai mesmo fazer o que disse neste áudio, de tipo, as pessoas podem viver tranquilamente, nada vai acontecer, não haverá guerra, terceira guerra, ou então a França não vai se meter na guerra, porque se a França meter-se na guerra, por meio das suas posições espalhadas pelo Médio Oriente, claro que o Irão, como está a fazer, está a bombardear também parceiros americanos ou parceiros da NATO no Médio Oriente, ok? Isso vai mesmo acontecer, para que lembrarmos que o presidente Trump tinha dito que no more war, não haveria mais guerras, e acabou por entrar na guerra. Portanto, os políticos podem dizer uma coisa hoje para ou apaziguar os ânimos, ou então em função do que está a acontecer, ou podem dizer e amanhã dizer outra coisa em função do medo que estiver a acontecer. Acima de tudo, os países têm planos de longo prazo, de curto prazo, têm planos secretos. E que, não vou dizer, por exemplo, a um cidadão meu que mandou um áudio de que nós estamos a pensar daqui a 3 anos remover o governo X.
Portanto, hoje pode ficar tranquilo, mas no próximo ano, se calhar, a coisa vai acontecer. Não vai dizer isso. As informações relevantes, as informações privilegiadas, as informações secretas, o segredo da França, só o grupo mais restrito possível sabe. Mas que responder com uma palavra do bem ou do mal, mas para poder aqui manter mais para baixo a ansiedade, o medo do povo, é importante sim. 2, não antes de lembrar que faça like neste vídeo, escreva, partilha, se faz favor. Faz like, meu chefe. O seu like é a razão pela qual volto para cá para gravar esses vídeos. E se você faz like, eu fico motivado, vejo que o pessoal viu, fez like. Viu, não fez like, não gostou, não interessou-se. Portanto, por favor, faça like, partilha também e inscreva-te, porque há muita gente que vê os vídeos e não está inscrito. Não sei porquê, se não tem conta no Google, o que se passa, se não gosta de mim, mas já voltou aqui 3, 4 vezes e não dá se inscrever. Não faz isso, meu chefe. Inscreva-te, faz favor. Muito obrigado. Ndapandula, merci beaucoup, thank you very much. Ndapandula é na língua, naquela língua que devia ser a língua oficial de Angola, Umbundo, ok? Ponto. Eu vou dizer que a França, apesar de ter demonstrado neste áudio, o presidente francês, de que lado é que está, há algumas ações da França que colocam as pessoas em dúvida, como por exemplo, a França enviou um porta-aviões no mar Mediterrâneo, com o objetivo de proteger a navegação por lá, porque por lá passa várias logísticas que apoiam a economia europeia e não só. 2, a França pediu a Israel para parar de bombardear o Líbano. 3, a França, quer dizer, também pediu ao Líbano, não é? Mas 3, a França enviou logística, armamento para o exército do Líbano. Para que lembrarmos que no Líbano existe o Hezbollah, que é um grupo, partido político que também tem um exército, e existe mesmo o exército. E este partido que tem exército é que tem defendido os interesses dos líbanos, mas não concordam sempre e ao todo com as decisões do governo. E a França envia claramente logística, armamento para o exército, e nós não sabemos até que ponto o exército e o próprio grupo Hezbollah, a dado momento, tem alguns acordos, algumas conivências, nós não sabemos, ok? Porque uma coisa é você apoiar um dos lados que está numa região, outra coisa é como é que eles lidam no dia a dia. Claro que a França tem lá informações muito mais privilegiadas e secretas de saber, mas ao enviar claramente armamento para ali, a questão que se coloca é que dúvida nós temos que o Hezbollah pode usar esse armamento contra Israel. Israel que está a ser apoiado pela América, e a América que é aliada da França, até inclusive na narrativa, no fundamento pelo qual Israel ou a América está a apoiar estes bombardeamentos ao Irão. Ponto. Se piorar esse conselho do presidente francês cai por baixo, ele pode dizer mesmo aos seus cidadãos de que eu disse-vos que nada aconteceria, mas filha, está a acontecer porque você sabe que aconteceu isso, fizeram-nos isso e aquilo. Por isso que mesmo assim é importante os chefes de Estado, os presidentes, começarem a chegar mais próximo das populações quando se está em questões de, por exemplo, protestos, de inflação, de instabilidade, de medo, de calamidade. Eu penso que calar-se só mata as pessoas. As pessoas são muito ansiosas. As pessoas são muito calmas. Olha, tal. Algumas são calmas porque têm conhecimento, outras porque têm muitas crenças, e outros são muito ansiosos. Portanto, estes discursos são claramente bem-vindos. Acima de tudo, são bem-vindos do ponto de vista econômico, porque investidores evitam o máximo possível o risco e fogem sempre que houver volatilidade. Investidores no Dubai estão a começar já a transferir seus capitais para outros países. Nós vimos um influenciador, Andrew Tate, a fazer a fronteira por carro do Dubai para sair do Médio Oriente. E são investidores, são influentes, ok? E para também garantir claramente a estabilidade da bolsa de valor, dos negócios, investimentos presentes e futuros, comunicar para a calma é importante para evitar a fuga de capitais. Porque neste momento, do ponto de vista econômico, um dos lugares que acaba por ser mais seguros para começar a transferir capitais acaba por ser a África e paraísos fiscais, com maior realce países neutros como os Panamás, como a Suíça, ok? Como Mônaco, por exemplo. Mas em África acaba por ser também um lugar para transferir capital agora,
Porque nós, na África, temos outros problemas, como, por exemplo, a questão da corrupção, a questão das leis que são claramente flutuáveis e também a acumulação de poder em umas pessoas ou um certo grupo. Mas esses empresários podem transferir capitais para a África do Sul, por exemplo, no Egito, Marrocos, e quando a situação na Europa apazigua, eles mandam de volta tal dinheiro, ok? Porque são milhões e milhões de bancos desses países e claramente começa-se a pensar em cooperar com outros países africanos sobre, aproveitando, né, a neutralidade que há em África em relação ao problema das guerras globais. Uma terceira guerra mundial acontecendo, a África acaba por ser um lugar mais seguro para estar, para investir, porque países africanos estão todos neutros em relação a este conflito. Vão criticando aqui, da acolá, mas não vão participar diretamente. Não porque não têm capacidade para isso, porque não têm motivos para isso. Ponto. Agora, um ou outro cidadão africano pode ser claramente recrutado para fazer parte deste conflito. Um ou outro país pode decidir enviar uma outra coisa, mas eu penso que a África, entre vários níveis de risco, a África acaba por ser aquele risco 3As, né? Se fosse aqui nas seguradoras, diriam 3As, o mais seguro possível. Ponto. Entanto, qual é a tua apreciação em relação à declaração do presidente Macron? Achas que isso não passa de uma demagogia política, não passa de um populismo político, ou realmente uma estratégia que pode funcionar para a estabilidade da França e também para o bem-estar dos afins franceses? E não só global, né? Porque também essa matéria aqui agora está a ser usada para aqui narrativas várias. Tem que a sua opinião em comentários, faz um like, se inscreva, estamos juntos e até já.